Olá! Hoje vamos falar sobre o sistema respiratório. Prof. Mari aqui com vocês, falando um pouquinho desse sistema. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente pensa em respirar, né? Então, quando a gente fala em respirar, a gente tem que pensar que o processo de respirar envolve três etapas. O processo da inspiração, que é o ato de entrada do ar no sistema respiratório, o processo de hematose, então inspirou, o ar entrou no sistema, vai ser transportado até lá nos meus alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer o processo de hematose, o processo de troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. Vai entrar o oxigênio e vai sair o gás carbônico. E aí, a expiração, então, é o retorno desse ar agora com gás carbônico para fora do meu corpo, para fora do sistema respiratório. Tá? Então, o sistema respiratório é o conjunto de órgãos que vão auxiliar nessa captação do ar, no transporte desse ar. Enquanto que esse ar está sendo transportado, ele vai ser condicionado, aquecido, filtrado e umidificado. Envolve o processo, então os órgãos que fazem esse transporte, fazem a hematose, que é o processo da troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico lá dentro dos alvéolos, e também a eliminação desse ar do meu corpo contendo o gás carbônico. Tá? Isso é considerado, então, respirar. Inspirou, hematose, expirou. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente tem que pensar que eu tenho órgãos no sistema respiratório que vão fazer as funções respiratórias de captar o ar, condicionar o ar, transportar esse ar, hematose e tirar o ar do corpo. Então, a gente fala que funções respiratórias é essa captação, condicionamento do ar, aquecer, filtrar e umidificar, transportar esse ar até nos meus alvéolos, fazer então a troca gasosa com o oxigênio, que está no ar lá para os meus capilares sanguíneos que envolvem os alvéolos e a retirada do gás carbônico desses capilares sanguíneos do sangue para os alvéolos para eu poder expirar. Agora, enquanto que o ar está passando no meu sistema respiratório, alguns órgãos participam fazendo outras funções. Então, eles são órgãos do sistema respiratório, mas que enquanto o ar passa, eles fazem outras funções também, como a olfação. O nosso nariz ele é responsável por captar o ar e transportar, aquecendo, filtrando e umidificando o ar. Mas enquanto que o ar está passando por aqui, ele tem terminações nervosas que vão captar o nosso olfato. Vamos perceber as substâncias químicas que estão no ar e identificar lá para os nossos nervos olfatórios, porque aí vão transportar para o meu sistema nervoso. Então, outra parte do meu sistema respiratório, como a minha laringe, tem as cordas vocais. Então, essas cordas vocais, quando o ar está passando, elas vão vibrar e vão participar da fonação e da vocalização. Fonação é o ato de eu pronunciar palavras, que é de fonema, vamos pensar assim. E vocalização é o ato de emitir sons. Tá? Então, enquanto o ar está passando por essas cordas vocais e todo o meu aparato respiratório, e quando a gente depois vai falar sobre os seios paranasais, a gente vai perceber que quando o ar não passa nesses seios paranasais, a voz e os sons eles saem de um pouquinho diferente, tá? Participa da defesa do nosso organismo, porque as tonsilas localizadas na minha faringe, na parte nasal da faringe, na parte ali da parte, aí é já do sistema digestório, que eu ia falar das tonsilas palatinas, mas é mais para o sistema digestório. Então, na parte nasal da faringe, a gente tem a tonsila faringe, a tonsila tubária, e elas são responsáveis por fazer, então, o armazenamento das células de defesa e proliferação dessas células de defesa, quando algum micro-organismo é detectado nessa mucosa respiratória. Eliminação de água e do álcool. Então, através da respiração, a gente faz a eliminação de água e de álcool. E a gente perde calor também. A gente vê que quando a gente vai para uma academia, vou dar um exemplo prático, quando a gente vai para a academia, faz uma atividade física, o nosso ar sai mais quente. Então, o corpo tenta eliminar esse calor através da respiração.
Todo mundo já deve ter encostado o nariz num vidro, né, e respirado no vidro e viu que ele fica úmido. Então, porque o nosso corpo ele faz essa eliminação de água. E do álcool também, né? E também a absorção de gases, de medicamentos, vamos falar assim. Então, principalmente os anestésicos, né? Que a gente vai fazer um procedimento, vem com aquela, né, nebulização, a gente acaba aspirando aquela medicação e acaba, né, anestesiando. E também quando a gente percebe muito com crianças que estão com problemas respiratórios, né, adultos, idosos também, que quando faz o processo de nebulização, às vezes colocam alguma medicação, né, e fazem a inspiração daquele medicamento, né, e vai fazer então a absorção lá nos alvéolos pulmonares. Então são funções respiratórias que participam do processo de hematose e são funções não respiratórias, não envolvidas no processo de hematose. Que órgãos que vão formar o meu sistema respiratório? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Os pulmões, eles são, né, um conjunto, vamos dizer, de alvéolos, bronquíolos, brônquios e vasos linfáticos associados. E as pleuras são os envoltórios dos nossos pulmões. Então, o ar vai entrar pelo nariz, o nariz vai conduzir para a faringe conduz para a laringe conduz para a traqueia conduz para brônquio, conduz para o bronquíolo conduz para os alvéolos, faz o processo de hematose e retorna por esse processo. Então, quando a gente fala do sistema respiratório, a gente vai dividir em duas partes, uma parte condutora e uma parte respiratória. A parte condutora, o próprio nome já meio que me orienta, ele só vai conduzir o ar. Então, a gente tem nariz, função do nariz é captar o ar, transportar, né? Ele vai ser o local de entrada do meu sistema respiratório, vamos dizer assim, ele não capta o ar, ele é a porta de entrada. E ali dentro do meu nariz vai ser feito o aquecimento, a filtragem e a umidificação do meu ar. E a função é conduzir o ar para a faringe. A faringe vai conduzir para a laringe. Da laringe, o ar vai ser conduzido para a traqueia. Da traqueia, vai ser conduzido para os brônquios. Dos brônquios, né, vai ter essa segmentação em brônquios e vai conduzir lá para os bronquíolos. Então, são órgãos que o ar só está sendo transportado, passagem de ar, condicionando esse ar. E na parte respiratória é a parte que eu já tenho aqui os meus alvéolos associados e nesses alvéolos vão ocorrer o processo de hematose. Então, eu tenho bronquíolos, depois a gente vai ver mais específico, que são da parte condutora e eu tenho bronquíolos que são da parte respiratória, porque alguns bronquíolos já estão com esses alvéolinhos, né, associados e ali já ocorre um pouquinho de processo de hematose. Desses bronquíolos respiratórios vai vir um ducto alveolar que vai chegar num saco alveolar que é cheio de alvéolos. Então aqui ocorre a grande, né, parte da hematose. Nesses ductos alveolares e nos bronquíolos respiratórios eu tenho alvéolos associados e também vai começando a ocorrer o processo de hematose. Então, como é que eu vou dividir a parte condutora da respiratória? Tem alvéolo associado, é da parte respiratória. Não tem alvéolo associado, é da parte condutora. Vamos começar com o nariz. Nariz é uma projeção piramidal na parte anterior da face, no plano sagital mediano. Nem todo mundo está no plano sagital mediano, às vezes está mais para lá, mais para cá, né? Mas teoricamente ele está no plano sagital mediano. Formado por uma raiz, que é a base, né, aqui desse meu nariz, um dorso, que é a parte superior dele, um ápice, que é a pontinha, as duas asas, que são as duas partes laterais, os orifícios de entrada são as narinas, e essas narinas vocês podem perceber que tem uma separação, que é o nosso septo nasal. Algumas pessoas acabam colocando piercing nessa região do septo nasal, né? Então, aqui uma narina, uma asa do nariz, outra asa do nariz. Então, o nariz é a parte de entrada do meu sistema respiratório, né, através das narinas. Nessa parte do nariz, aqui a gente diz que é um nariz externo, porque a gente tem uma cavidade nasal, um nariz, uma parte interna. Então, ele é formado pelos dois ossos nasais, pelo músculo nasal, que recobre aqui, pelos próceros que começam aqui em cima, por cartilagem também. Tá? E a gente vai dividir o meu nariz em duas partes. Essa parte interna do meu nariz é dividida em duas partes.
um vestíbulo do nariz, que é o hall de entrada, a gente brinca que é o hall de entrada, porque vestíbulo é a região de entrada, né? E aqui uma cavidade nasal propriamente dita. O meu vestíbulo do nariz, ele vem aqui da minha narina, do orifício de entrada, até mais ou menos nessa voltinha que a gente tem aqui do lado, que a gente chama de limiar do nariz. Esse limiar do nariz a gente consegue observar aqui, então é para dentro, né, uma projeção interna. Aqui eu tenho um epitélio, né, estratificado, escamoso ou pavimentoso, dependendo do autor, né? Então essa região. E aqui a gente tem as vibríceas, são os pelinhos de né, que tem nessa região de entrada do nariz, responsáveis por fazer a filtração desse meu ar. Do limiar do nariz para posterior, até chegar no orifício de saída, que seriam os cornos, né, os orifícios de saída, a gente tem a cavidade nasal. Essa cavidade nasal, ela tem, né, essas elevações. Então, essa parte mais superior aqui que eu tenho é chamada aqui, tá, de região olfatória. Aqui eu vou ter, né, a captação dos odores. Essa região aqui da concha nasal superior é mais um epitélio colunar simples, tá? Essa parte mais inferior aqui, que é chamado de parte, né, porção respiratória, né, que faz parte mais do sistema respiratório, não faz a olfação, não tanto, tá? Isso daqui a gente já vai ter um epitélio pseudoestratificado, tá? Aqui, pseudoestratificado, vai ter já bastante produção de muco aqui também, tá? Ciliado também para fazer, né, a condução, né, das impurezas que acabam fixando, né, aderindo nesse muco, por isso que é uma função de filtragem desse ar também, tá? Então, quando a gente divide o meu nariz interno aqui, essas elevações a gente chama de conchas nasais, os espaços embaixo a gente chama de meatos nasais, tá? Então, eu tenho uma concha nasal superior, um espaço embaixo chamado de meato nasal superior. Eu vou ter uma concha nasal média com um meato nasal médio, uma concha nasal inferior com um meato nasal inferior, tá? Então, essa daqui é a parte da cavidade nasal. Então, se a gente olhar aqui, essa parte superior aqui, a gente vai ter um epitélio colunar simples. Essa parte aqui, média e inferior, a gente vai ter já o epitélio pseudoestratificado ciliado, ok? Depois do corno aqui, já vai começar o próximo órgão, que é a faringe, tá? Então, qual é a função do meu nariz, né, interno, ter essas elevações? Se a gente fizer um corte coronal e olhar, separar assim, olhar, eu vou ver que eu tenho esse septo nasal que separa a minha cavidade nasal em duas partes. Aqui eu tenho o septo nasal e eu vou ter, ó, as minhas conchas aqui e o espacinho embaixo são os meatos nasais. Então, sobra, ó, um espacinho para o ar passar. Todo o meu epitélio aqui de revestimento das conchas, dos meatos da concha, do meato, da concha, do meato e do septo nasal, eles vão ter essa parte de produção de muco, que vai fazer filtragem, aquecimento e umidificação, né? Então, quando o ar passa, se fosse uma cavidade aberta, o ar ia passar, só ia ter um epitélio, né, nas paredes para fazer essa filtragem, aquecimento e umidificação. Como tem essas elevações, o ar passa, entra, bate nas paredes e a gente diz que ele vai fazendo um turbilhonamento, ele vai batendo mais nessas paredes, aumentando então, né, o processo de aquecimento, filtragem e umidificação desse ar para fazer então, né, ele chegar mais puro assim lá nos meus alvéolos, para poder fazer o processo de hematose, ok? Então, quando a gente olha essa separação que eu tenho no meu septo nasal, né, que entre a minha cavidade nasal em duas partes, eu vou ter uma cartilagem do septo nasal e, né, que é essa parte mole que a gente consegue movimentar, e formado também por dois ossos na parte interna, que é o etimoide, essa parte que é chamada de lâmina perpendicular do osso etimoide, e aqui embaixo pelo vômer, tá? E a cartilagem do septo nasal. Dos dois lados, esse meu septo nasal é recoberto por uma túnica mucosa, ok? O normal é ser assim, esse aqui é um crânio ósseo, né? Ó, tenho aqui os dois ossos nasais, aqui em cima a lâmina perpendicular do meu osso etimoide, embaixo eu tenho o meu vômer, aqui eu tenho as minhas duas conchas nasais médias e as duas conchas nasais inferiores.
eu vejo um meato nasal inferior aqui, eu vejo um meato nasal médio. Parte superior não dá para ver porque é mais, né, superior e posterior. Isso seria o certo, ser retinho assim. Tem pessoas que têm desvio de septo e vai ficar assim, ó. Esse é o septo nasal, torto, né? Então, aqui eu tenho uma concha nasal média, outra concha nasal inferior, outra concha nasal inferior. Isso é o meato nasal inferior, isso é o outro meato nasal inferior. Esse espacinho em preto aqui, esse espaço aqui é do meato nasal médio. Vocês podem ver que dificulta bastante a entrada do ar. Então, quem inspira, né, que tem esse desvio de septo, fica bem complicadinho respirar, tá? Isso daqui é um seio maxilar, porque é o espaço que eu tenho aqui dentro dos meus ossos maxilares. Aqui é uma órbita, outra órbita. Então, aqui é uma órbita, outra órbita, onde vai ter o meu globo ocular. Né? Só para orientar vocês, aqui então é a região do palato, do céu da boca. Aqui onde eu tenho os meus dentes superiores, né? Aqui meus dentes inferiores, e aqui no meio estaria a minha língua. Então, esses espaços que eu tenho dentro do meu rosto, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas dizem os espaços ocos do rosto. Então, eu tenho 4 ossos que têm esses espaços, né? Tem cavidades cheias de ar, então que são chamados de seios paranasais, né? Então, antigamente eram sinos, né? Por isso que era um sinusite, a inflamação desses sinos, desses seios paranasais, tá? Então, a gente tem o osso frontal, com um espaço dentro do osso frontal, chamado de seio frontal. A maxila, então, tem, né, o seio maxilar em cada espaço aqui, né, que é na maçã do rosto, né, a maçã do rosto seria o zigomático, mas essa parte superior aqui dos dentes. Tem também as células etimoidais, então no etimoide, e também aqui no meu esfenoide, eu vou ter o meu seio esfenoidal. Então, são 4 ossos que são pneumáticos, que têm cavidades, né, e que estão, né, com comunicação, essas cavidades têm comunicação com a cavidade nasal, lá com os meatos nasais. Então, aqui é o meu seio maxilar, meu seio frontal, seio esfenoidal, o seio frontal, as células etimoidais, seio maxilar, ok? A inflamação da túnica mucosa que reveste esse seio vai se chamar, então, de sinusite, né? Ite é a inflamação dos sinos, dos seios paranasais. Função desses seios paranasais é deixar, dessas cavidades, é primeiro deixar a face mais leve. Como eles estão dentro do osso, essa túnica mucosa é mais quente, então vai fazer mais, né, um aquecimento, filtragem, umidificação desse ar, e também servem de caixas de ressonância. A gente pode ver que quando a gente está constipado, gripado, né, que esses seios estão cheios, com maior produção de muco, a gente sente a face mais pesada e a voz sai mais estranha. Então, se eu tampar o meu nariz e o ar não passar por esses seios paranasais, a voz muda, né? Então, é por isso que a gente diz que serve de caixa de ressonância, para dar, né, o formato, o timbre da nossa voz, ok? Depois que o ar sai da cavidade nasal, a gente vai, né, ter o começo aqui, seria o côno, o começo do próximo órgão, que seria a faringe. A faringe é um tubo muscular que vai conectar aqui a minha cavidade nasal, né, até passando, né, por parte posterior da minha cavidade oral, passando posterior aqui a entrada da minha laringe e se comunicando aqui com o meu esôfago, né, e um limite ali na 6ª vértebra cervical, né, se eu olhar para a anterior, é no limite inferior da cartilagem aqui, cricoide, ok? Então, se estende do côano até a 6ª vértebra cervical. Formado, então, por músculo, essa região superior aqui é formada por um epitélio pseudoestratificado ciliado, e essa região aqui, né, vai ser da parte oral da faringe e parte laríngea da faringe, vai ser um epitélio, né, estratificado escamoso. Então, lembrem que aqui a gente vai ter o atrito, né, com a parte do bolo alimentar. Então, como a cavidade oral também é um epitélio estratificado escamoso ou pavimentoso, dependendo do autor, essa parte oral da faringe e laríngea da faringe também, ok? A parte nasal, como não tem contato não tem atrito, né, o ar não faz esse atrito, é um epitélio pseudoestratificado ciliado, ok? Então, aqui nessa cavidade nasal, nessa parte nasal, da faringe, a gente vai ter o ósteo faríngeo da tuba auditiva, esse orifíciozinho aqui que comunica com o meu ouvido interno.
por sobre essa elevação chamada de toro tubário, onde vai ter uma tonsila tubária, e aqui na parte, nessa parede superior e posterior, uma tonsila faríngea, que é responsável, então, tanto ela quanto o toro tubário, né, a tonsila tubário, armazenamento de células de defesa, proliferação dessas células de defesa, quando, né, identificado alguma substância estranha, algum micro-organismo na mucosa respiratória. Então, eles tentam, né, proliferar essas células de defesa para combater, né, esses micro-organismos, ok? Então, parte nasal da faringe é uma parte só condutora do sistema respiratório. A parte oral da faringe, né, então a parte nasal vem do córneo até essa projeçãozinha aqui, que é a úvula palatina. Dessa parte da úvula palatina até a cartilagem epiglótica, a gente tem a parte oral da faringe. Da parte da epiglote, da cartilagem epiglótica até a sexta vértebra cervical, a gente tem a parte laríngea da minha faringe, ok? Então, parte nasal, só do sistema respiratório, parte oral e parte laríngea do sistema respiratório e do sistema digestório, ok? Então, o ar vai passar narina, cavidade nasal, parte nasal da faringe, parte oral da faringe e vai vir para essa parte anterior aqui, né, para vir para a laringe. Então, a parte condutora. Quando a gente olha a minha laringe, a laringe aqui, né, ela vem dessa cartilagem epiglótica, desse ádito da laringe aqui, dessa abertura da laringe aqui, até aqui na sexta vértebra cervical, o limite inferior da cartilagem cricoide. Então, quando a gente observa e apalpa essa região anterior, que eu vou ter a cartilagem tireoide, onde eu vou ter essa projeçãozinha, que o pessoal chama de pomo de Adão, do gogó. O nome dessa projeção é proeminência laríngea. Tá? Essa proeminência laríngea aqui é o que eu sinto. Se vocês apalparem um pouquinho para baixo, vocês vão sentir uma parte mais molinha e depois volta a ter uma elevação mais arredondada, que é essa região aqui da cartilagem cricoide. Então, até o final dessa cartilagem cricoide, que vocês apalpam e sentem, é a minha laringe. Depois, se vocês continuarem escorregando o dedo de vocês até nessa minha incisura jugular que eu tenho aqui, vocês vão sentir que ela é toda onduladinha, porque aí começou a traqueia, tá? Formado de cartilagem, ligamento, que dá esse formato onduladinho. A função respiratória da laringe é conduzir o ar para o próximo órgão, que é a traqueia, tá? A função não respiratória, então também serve de caixa de ressonância, aqui eu tenho essa prega mais inferior, que é a prega vocal, a prega mais superior é a prega vestibular, né, que está em contato com essa região de entrada, que é o vestíbulo da laringe. Essa minha prega vestibular, né, é a superior e a prega vocal é a parte inferior. Eu brinco que primeiro a gente passa no vestibular, depois a gente grita de felicidade, tá? Então, primeiro vem a vestibular, depois a prega vocal, ok? Então, e depois essa região inferior é chamada de cavidade infraglótica, tá? Então, aqui eu vou ter a minha prega vocal, onde vai ter o meu músculo vocal, meu ligamento vocal e que vai fazer, né, auxiliar na produção dos sons. Da parte da laringe, então a laringe eu vou ter então um epitélio pseudoestratificado ciliado, né, que vai fazer então também o transporte desse muco onde ficaram impurezas na hora da inspiração ou da expiração. Depois da minha laringe vai vir a minha, né, traqueia. Quando a gente fala de laringe das cartilagens, a gente apalpou aqui a cartilagem tireoide, depois vem a cartilagem cricoide. Então, eu tenho 3 cartilagens ímpares, 2 são palpáveis e 3 cartilagens pares. Então, quando a gente olha as cartilagens ímpares, a cartilagem tireoide é essa que a gente apalpa aqui, onde tem o gogó, o pomo de Adão, a proeminência laríngea. Embaixo eu vou ter aqui a minha cartilagem cricoide, que eu vou ter, então, né, essa parte mais alargadinha que eu sinto na parte anterior. Ela se continua e se alarga na parte posterior. Então, isso é uma vista anterior, aqui é uma vista posterior. Aqui eu vou ter, então, a minha cartilagem epiglótica, tá? E aqui eu tenho as minhas outras cartilagens que são pares. As duas cartilagens aritenoides, as cartilagens corniculadas e em cima, esse número 3, são as cartilagens cuneiformes, tá? Quando eu olho internamente, então, como eu falei, eu tenho a prega vestibular e embaixo a prega vocal.
Num córtex sagital mediano, se eu afastar, então cavidade nasal, parte nasal da faringe, parte oral da faringe, parte laríngea da faringe. Do átrio da laringe entrou laringe. Na prega superior, prega vestibular, a prega inferior é a prega vocal. Quando a gente olha agora a traqueia, né? Então a traqueia, ela vai ter um início aqui, né, em nível da sexta vértebra cervical, na margem inferior da cartilagem cricoide, e vai se estender na região do pescoço até na parte do mediastino, tá? Que é na região da cavidade torácica. Nessa cavidade torácica aqui, depois ela vai se dividir em brônquios, tá? Então, a cartilagem, a traqueia, né, formada por cartilagens e ligamentos. Essa parte mais escurinha, mais elevada, são as cartilagens. A parte mais fininha são os ligamentos. Mas se a gente olhar aqui num córtex sagital mediano, eu vejo cartilagens e ligamentos só na parede anterior. Na parede posterior é músculo. Então, essas cartilagens são em formas de C, fechadas posteriormente por músculo, por uma parede, né, membranácea, onde a gente tem um músculo ali também, um músculo traqueal. Porque na parte posterior da traqueia, a gente vai ter o meu esôfago. Então, aqui está o esôfago passando. Tranquilo? Essa cartilagem, né, ela é uma cartilagem unida às outras cartilagens por ligamentos. Então, são de 16 a 20, né, anéis de cartilagem. Quando chega na região torácica, ela vai se dividir em brônquios. A função da traqueia é conduzir o ar para os brônquios. Quando a gente olha aqui uma vista anterior, uma vista posterior. Na vista anterior, eu tenho aqui os meus anéis de cartilagem unidos por ligamentos anulares. Na parte posterior, se eu olhar as cartilagens, ó, elas são em forma de C, fechada posteriormente por uma parede membranácea, e dentro dessa parede membranácea eu vou ter aqui o meu músculo traqueal. Então, aqui eu tenho minha parede membranácea, aqui no meio está o meu músculo traqueal, tá? A traqueia também é formada por um epitélio pseudoestratificado ciliado, ok? A última cartilagem traqueal, ela vai ser um pouco diferente porque ela vai se abrir para os brônquios. E nessa parte interna dessa cartilagem traqueal, vai se projetar para a parte interna da traqueia, formando aqui a minha carina da traqueia, que é essa projeção elevada, onde tem bastante terminações nervosas, né, que fazem a identificação se eu bronco aspirar alguma coisa, se, por exemplo, eu estou lá comendo arroz mais sequinho, farelinho de biscoito, um sequilho, né? E vou falar ao mesmo tempo eu bronco aspiro, né? Que era para ter ido lá para o esôfago, veio para a parte respiratória. Quando bater aqui na carina da traqueia, vem o estímulo de tosse muito forte e aí vem o estímulo para tentar expelir aquilo ali, ok? Então, aqui é a entrada de um brônquio, aqui é a entrada do outro brônquio. Um brônquio aqui, um brônquio aqui. Um brônquio principal direito, um brônquio principal esquerdo. Ok? E aí a gente vai para os brônquios. Os brônquios, né, também são formados por um epitélio pseudoestratificado ciliado. Então, aqui eu tenho a traqueia, a bifurcação da traqueia em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Também formado por, agora, cartilagens, né, cartilagens bronquiais unidas por ligamentos anulares, por músculo liso também, músculo bronquial, que esses brônquios agora vão se dividir. Então, eu tenho um brônquio principal direito que vai para o pulmão direito, um brônquio principal esquerdo que vai, né, para o pulmão esquerdo. E eles têm, então, também, né, essa divisão. Esses brônquios principais, né, esses brônquios, na verdade, eles têm uma parte extrapulmonar e uma parte intrapulmonar. E depois eles, né, a parte inicial é extrapulmonar, depois ele vai se dividindo dentro do pulmão, né, em vários brônquios que têm nomes específicos. Função dos brônquios: conduzir o ar para os bronquíolos. Bronquíolos, né? Então, os brônquios, ó, aqui a minha traqueia, dividiu aqui, né, na parte interna vai ter a minha carina da traqueia, em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Esses brônquios vão dividindo, até chegar nos bronquíolos. Então, a função dos brônquios é conduzir o ar para os bronquíolos.
Então, a primeira divisão dos brônquios, aqui vai ser o brônquio principal direito, que vai para o pulmão direito, brônquio principal esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo. Traqueia, novamente, a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. O brônquio principal vai se dividir em brônquios lobares. Lobares porque o pulmão direito tem 3 lobos, por isso que eu tenho um brônquio lobar superior para o lobo superior do pulmão direito, brônquio lobar médio para o lobo médio do pulmão direito, brônquio lobar inferior, né, para o lobo inferior do pulmão direito. O lado esquerdo, como eu tenho o coração mais voltado para o lado esquerdo, o lado esquerdo ele perde como se, né, espaço para o coração. Então, o lado esquerdo só vou ter um brônquio lobar superior para o lobo superior do pulmão esquerdo, um brônquio lobar inferior para o lobo inferior do pulmão esquerdo. E esses brônquios lobares vão se dividir em brônquios segmentares. Esses meus brônquios segmentares vão para os segmentos pulmonares, né? Esses segmentos pulmonares, então, do lado direito a gente tem 10, do lado esquerdo a gente tem 8, porque acabam se unindo, né? Se fosse fazer uma comparação com o lado direito, dois segmentos, ok? Então, um segmento é uma região específica que vai receber, por exemplo, aqui um ducto, né? Que seria o brônquio segmentar, artéria, veia, nervo e parte linfática, eles são independentes do funcionamento dos outros brônquios, dos outros segmentos. Esses brônquios segmentares, então, vão se continuar dividindo para chegar nos bronquíolos. Então, eu tenho um brônquio principal que dividiu em brônquio lobar, que dividiu em brônquios segmentares, e esses brônquios segmentares vão dividindo, até chegar nos bronquíolos. A gente consegue, olhando, então, né, para o brônquio e para o bronquíolo, uma característica bem específica. Brônquio tem cartilagem e músculo liso. Bronquíolo só tem músculo liso. Então, a gente vai ter o epitélio de revestimento interno desse meu bronquíolo e quando a gente olha, eu consigo perceber que um bronquíolo não tem cartilagem. Por isso que eu sei, olhando uma imagem, o que é brônquio, o que é bronquíolo. Quando a gente fala ali dos brônquios, né? Então, brônquio lobar, o brônquio, então, traqueia, se pensar lá em laringe, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, eles vão ter um epitélio pseudoestratificado ciliado. Quando já chega ali no bronquíolo, né? Então, os meus bronquíolos agora, eles vão ter um epitélio que é colunar simples, e aí agora não é mais ciliado, tá? Então, esses meus bronquíolos, então a gente vai falar desses meus bronquíolos, eles têm divisões, e se a gente olhar aqui também, ó, eu tenho um bronquíolo que é lisinho e um bronquíolo que tem os alvéolos. Lembra que a gente já falou lá no início, né? Então, quando falar de brônquio e bronquíolo, ó, eu tenho um brônquio, eu tenho cartilagem, opa, a partir daqui não tem mais cartilagem, então eu sei que é um bronquíolo. Esses meus bronquíolos aqui, eles vão dividindo, e até uma hora que a gente diz que ele termina a parte condutora, que é a última parte que não tem alvéolo associado. A partir do momento que eu tiver alvéolos associados, eu vou chamar de bronquíolo respiratório. Então, o último bronquíolo, antes de começar os bronquíolos com os alvéolos, é chamado de bronquíolo terminal, porque termina a parte condutora. A partir dali vai começar o meu bronquíolo respiratório, porque eu já tenho alvéolos associados. Esses bronquíolos respiratórios também vão se dividindo até chegar num ducto alveolar. Esse ducto alveolar vai estar cheio de alvéolos, e a função desses alvéolos é fazer uma hematose. Então, onde eu tenho bastante alvéolos aqui, nesses sacos alveolares, então eu vou ter, né, uma maior quantidade de hematose, ok? Então, os meus bronquíolos aqui, o meu bronquíolo terminal até o meu bronquíolo respiratório, eu vou ter um epitélio colunar simples. Quando chega nesses ductos alveolares, né, ele vai então começar a ser, né, deixar de ser um epitélio colunar simples para ser aqui um epitélio cuboide simples. E quando chega dos meus alvéolos, os alvéolos agora são um epitélio simples escamoso, né, ou pavimentoso, dependendo o autor. A gente consegue, quando olha aqui, ó, a traqueia dividiu em brônquios, dividiu em brônquio principal,
bronquiolobar, bronquiosegmentar e vai dividindo até chegar nos bronquíolos. Então, quando chega no bronquíolo terminal, que eu não tenho mais alvéolo associado, eu sei que eu tenho, então, a parte condutora. Começou os alvéolos associados, eu sei que eu tenho agora a parte respiratória, porque já faz o processo de hematose. E eu consigo ver a diferença de bronco para bronquíolos quando eu percebo que eu tenho músculo e cartilagem, é bronquíolo. Apareceu só músculo, então vai ser um bronquíolo. Brônquios tem cartilagem e músculo liso. Bronquíolos, eu tenho músculo liso apenas. Eu tenho bronquíolos na parte condutora, porque eles estão conduzindo o ar, e a partir do momento que esses meus bronquíolos começam a ter alvéolos associados, vai trocar então, para a parte respiratória. Okay? Então, quando a gente fala de brônquio, eu tenho um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico colunar, que é ciliado. Quando a gente fala de bronquíolo, então vai ser um epitélio simples colunar ou simples cilíndrico, tá? Quando a gente fala lá em ductos alveolares, então os meus ductos alveolares eles já começam a ter um epitélio cuboide simples. E quando chegam nos alvéolos, é um epitélio simples, pavimentoso ou escamoso para poder permitir essa hematose. Os meus bronquíolos, repetindo, meus bronquíolos terminais é a parte que termina a parte condutora e não tem alvéolo associado. A partir do momento que começam a ter os alvéolos associados, eu já tenho um bronquíolo respiratório. E os meus ductos alveolares dão origem aos meus sacos alveolares cheios de alvéolos. Quando a gente pensa num alvéolo, então aqui eu tenho um saco alveolar, esses meus bronquíolos, dentro está o meu ducto alveolar, aqui está um saco alveolar, outro saco alveolar cheios de alvéolos. Se vocês olharem, em redor desses alvéolos eu tenho vários capilares sanguíneos. O sangue está vindo rico em gás carbônico. O ar que eu estou inspirando é rico em oxigênio. Então, esses alvéolos que têm esse epitélio simples, escamoso, pavimentoso, vão permitir o processo de hematose, troca respiratória que acontece nesse processo da minha respiração. Então, o gás carbônico que estava lá no meu sangue vai passar do meio mais concentrado para o menos concentrado para o alvéolo respiratório. O alvéolo respiratório é rico em oxigênio, então o oxigênio vai passar agora para o sangue. E vai, então, esse sangue depois lá, quando falar de cardiovascular, quando vocês estudarem cardiovascular, vocês vão ver que ele continua para a pequena circulação. E depois vai para a grande circulação para levar esse oxigênio para todas as células do meu corpo, ok? Então, quando a gente pensa em hematose, é a troca gasosa que ocorre entre o gás carbônico que estava nos capilares sanguíneos, que vai passar aqui para o alvéolo, e o oxigênio que estava no alvéolo vai entrar agora no capilar sanguíneo, vai se associar com a hemoglobina e vai ser levada, então, para as células do meu corpo. Então, nos meus pulmões tem em torno de 300 milhões de alvéolos, Então, vocês podem ver que cada pulmão ele tem uma grande área de troca gasosa. Quando a gente pensa nos pulmões, então os meus pulmões são órgãos bilaterais. Por que a gente diz que eles são esponjosos? Então, o pulmão ele é esponjoso porque ele tem espacinhos dentro. Como uma esponja de louça, vocês não precisam ter assim, um conhecimento muito grande de esponja de louça, de cozinha, mas todo mundo já olhou uma esponja de louça, ela é cheia de buraquinhos. Então, o meu pulmão também é cheio de buraquinhos, que são esses alvéolos, são esses espaços onde vai ocorrer o processo de hematose. Então, na minha cavidade torácica, eu tenho a região do mediastino, que é essa região central, e eu tenho essa região lateral, que são as minhas duas cavidades pulmonares. Então, os pulmões direito e esquerdo estão cada qual na sua cavidade pulmonar de forma independente. A cavidade pulmonar é independente da outra cavidade pulmonar, ok? Então, aqui vocês podem ver que aqui eu teria o osso externo, aqui o meu músculo diafragma, as minhas costelas,
aqui eu tenho a minha primeira costela e a minha clavícula. Esse o meu pulmão, ó, o ápice do pulmão, ele passa até da minha primeira costela, chegando nessa região mais superior aqui, né, do meu tórax. A base do meu pulmão, essa face inferior aqui, é chamada de face diafragmática, porque ela vai se encostar no meu diafragma, se apoiar no meu diafragma. Essa face medial é chamada de face mediastinal, porque ela vai entrar em contato com o mediastino, que está aqui na região, né, central do meu tórax, mais voltado também para o lado esquerdo. Então, no lado direito, meu pulmão direito, a gente pode perceber que tem 3 lobos, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior, por isso que eu tinha um brônquio lobar superior, um brônquio lobar médio e um brônquio lobar inferior. E o meu pulmão esquerdo tem um brônquio lobar superior e inferior, porque eu só tenho um lobo superior e um lobo inferior. Quando eu olho, então, o meu pulmão, ele tem um ápice, que é essa pontinha, né? Uma base, que é a parte inferior, que fica em contato com o meu diafragma. Os lobos, do lado direito, 3 lobos, superior, médio e inferior. Do lado esquerdo, 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior. Esses lobos, eles são separados por fissuras. Então, aqui eu tenho uma fissura oblíqua e uma fissura horizontal no pulmão direito. Pulmão esquerdo, eu só tenho uma fissura, que é a fissura oblíqua. Então, aqui, fissura oblíqua separa o lobo superior do lobo inferior do lado esquerdo. Fissura oblíqua do lado direito separa o lobo inferior do superior e médio, e a fissura horizontal vai separar o meu lobo superior do meu lobo médio no lado direito. E todo o meu pulmão, como vocês viram aqui, ele é revestido por uma pleura. Então, essa pleura, ela é um epitélio, né? Uma membrana serosa dupla, então epitélio simples escamoso, tá? É chamado de mesotélio, porque ele fica, né, na parte interna aqui do meu corpo, para ficar a parte externa do órgão, mas para a parte interna do corpo, tá? Então, quando a gente fala de epitélio simples, a gente pode ter um endotélio ou um mesotélio. Um endotélio é o que envolve lá, por exemplo, né, o meu alvéolo pulmonar. E o mesotélio, aqui onde eu tenho epitélio simples, também pavimentoso ou escamoso, que está aqui nas minhas pleuras. Eu tenho 2 pleuras, uma pleura visceral e uma pleura parietal. A pleura visceral está grudada na minha víscera e a minha pleura parietal está grudada na minha parede, tá? Então, eu tenho um epitélio simples e essa minha pleura. Então, se eu voltar aqui nessa imagem, ó, eu vou observar uma pleura visceral encostada aqui na minha víscera. Vocês podem ver que ela reflete aqui, ó, na base do pulmão, continua aqui, entra nas fissuras, continua no pulmão, aqui aderida ao pulmão. Quando chega nessa raiz do pulmão, ela vai se refletir e vai se aderir à parede. Então, agora ela vira uma pleura parietal, aderindo aqui na face interna das minhas costelas, dos meus músculos associados, né? Os meus músculos intercostais. Então, ela se adere aqui. Vocês podem ver que a pleura parietal, ela desce mais, se adere ao meu diafragma, né? E continua, ó, voltando e revestindo aqui, aderindo também ali ao mediastino. Então, quando chega aqui, ela se reflete e se adere ao pulmão. Então, aderida ao pulmão, pleura visceral, aderida à parede, pleura parietal. E esse espaço bem fininho, bem pequenininho que ficou aqui entre as minhas pleuras, então aqui eu tenho uma pleura visceral aderida aqui na minha víscera, no meu pulmão, onde eu tenho os meus alvéolos, meus sacos alveolares, né? E uma pleura parietal aderida na parede. Eu tenho uma pequena cavidade pleural com um líquido pleural, tá? O que esse líquido pleural vai fazer? Ele vai facilitar a mecânica respiratória. Então, porque quando eu inspiro, o meu pulmão, ele aumenta de tamanho, né? Quando eu expiro, ele diminui. Por quê? E por que eu tenho essa cavidade, então, com líquido? Para poder deslizar. Como minha pleura parietal está aderida no diafragma, na parede interna do tórax aqui, o diafragma é o principal músculo da respiração.
Então, o músculo diafragma, ele vai ser puxado, né? A movimentação dele, ele vai diminuir de tamanho. E como as duas pleuras têm uma pequena quantidade de líquido, né? Essas duas, elas geram um vácuo. Todo mundo já colocou um copo na pia e colocou outro copo dentro. Às vezes, tu consegue girar um copo no outro, mas quando tu puxa, eles não se separam por causa do vácuo criado, né, devido àquela pequena quantidade de líquido que tinha ali. Então, essa é a função da minha pleura, criar um vácuo, né, permitir esse deslizamento, igual que eu faço com um copo, eu giro um copo sobre o outro, mas enquanto que uma pleura é puxada, né, porque ela está aderida no diafragma, a pleura visceral ela é puxada junto. É a mesma coisa com os músculos intercostais, né, que eles facilitam em aumento, então expandem minha cavidade torácica. Quando essa pleura ela está aderida nos músculos, ela movimenta junto com a parede torácica. Como tem esse líquido que criou o vácuo, a pleura visceral vai junto, fazendo com que aumente, né, o tamanho do meu espaço pulmonar interno. Então, isso quando a gente fala dessa mecânica respiratória, né, então a gente tem que pensar que sempre vai do meio mais, né, concentrado para o menos concentrado. O ar fora tem uma pressão atmosférica. Se eu não estou respirando, ela tem uma pressão atmosférica. Quando eu aumento a respiração, eu aumento o espaço interno, vai ficar menos concentrado. As moléculas que tem ali, elas podem se espalhar, diminuir a pressão. Então, vai vindo mais concentrado lá para o menos concentrado. Então, o ar vai entrar. Então, a gente diz que o ar é puxado para dentro. Então, agora, quando eu vou expirar, o meu diafragma volta à posição, meus músculos intercostais comprimem meu tórax, e agora vai diminuir o espaço interno do pulmão. Aumentou a pressão entre as moléculas, então o ar vai ser levado para fora, para o meio, né, que agora dentro tem mais pressão, para lá fora que tem menos pressão, ok? Ficam alguns vídeos, né, que vocês podem acessar do YouTube também, que vão auxiliar a fazer esse estudo. Vocês viram que durante o transcorrer aqui dos slides também ficaram alguns links que vocês podem perceber também, ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Bom estudo!